Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa Podcast, o seu mapa que é um verdadeiro guia para o sucesso no mundo dos negócios. Eu sou Rosana Oliveira, especialista em liderança, e recebo aqui semanalmente convidados que são especialistas, que são empresários, empreendedores e pessoas que realmente construíram o sucesso na sua trajetória. Para você que ainda não conhece o Mapa Podcast, que ainda não assistiu nenhum episódio, se inscreva aqui no canal O Mapa Podcast, acompanhe nas redes sociais, ative o sininho para todas as vezes que postarmos um novo episódio, você receber a notificação. No episódio de hoje vamos receber dois profissionais que são da área de inglês para negócios. Vocês vão entender como vocês podem utilizar do inglês para alcançar mais sucesso e resultado aí na sua carreira, na sua profissão. Bem-vindo, Matheus e Laísla Pereira, da Fast Fluency Business. Obrigada pela disponibilidade de vocês em participar do Mapa Podcast. É um prazer para nós, Rosana, todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais do nosso negócio, poder falar um pouco mais de como que a gente pode utilizar o inglês como ferramenta para negócio. A gente tem visto muitas pessoas crescendo através do inglês, né? A gente principalmente, que está dentro desse meio por um tempo, né? Então é uma coisa que vale muito a pena a gente explorar e ver até onde dá, porque é um extensor de caminhos. Então, realmente é um assunto extremamente importante. Então, é muito bom estar aqui também. Muito obrigada. Falando em explorar e caminhos, o mapa, ele é exatamente isso que nós vamos construir. Vamos explorar o caminho, saindo de um ponto de partida e chegando a um ponto final, né? O destino que nós vamos construir aqui. Durante esse destino, nós vamos trazer alguns pontos muito relevantes para você aí de casa utilizar e colocar em prática ainda essa semana, já para ter resultado na sua vida como profissional, tá? Então nós vamos construir alguns passos aqui, algumas trajetórias. Mas primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem assim, como começou a ideia da escola, como que vocês trabalham, quanto tempo vocês têm no mercado? Bom, é um tempinho, né, já que faz, porque eu comecei como professora de inglês, eu sempre gostei muito de inglês e eu comecei a fazer cursinho, né, de inglês. Eu já era um pouco mais velha, mas eu sempre fui autodidata, então foi mais para poder lapidar o conhecimento que eu já sabia. Então, e durante as aulas do cursinho eu via que eu estava aprendendo tanta coisa além do próprio idioma, né, uma capacidade maior de raciocínio, né, você passa a entender melhor outras culturas, porque através do inglês você precisa de informação para se comunicar. Então, para você praticar, a gente precisa de vários tópicos diferentes para poder falar sobre. Então, a gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo. Então, ali eu me apaixonei tremendamente. E então, quando eu tinha ali por volta dos meus 23 anos, eu comecei a faculdade de letras e acabei não concluindo ela, porque nunca quis dar aula em colégio. Eu já dei aula em colégio também, né, apesar disso, porque a gente vai seguindo ali as oportunidades, né, até que um dia a gente entende qual que é, de fato, a vontade do que a gente tem. A gente quer ver resultado nos nossos alunos, né? E no cursinho, na escola, eu não via tanto resultado. Nas aulas particulares eu comecei a ver mais resultado. E aí, aplicando métodos diferentes, né? E eu passei a entender melhor cada aluno, porque cada um aprende de um jeito. E eu vi ali ele se desenvolvendo, né, tanto no inglês quanto como pessoa, e eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, quando um aluno atinge um objetivo, vem contar, nossa, eu consegui passar numa entrevista, porque de fato acontece, e é normal, assim, consegui passar na entrevista, consegui passar na prova, né, prova de concurso, prova do próprio colégio, né, às vezes a pessoa tem muita dificuldade, você vê o resultado ali acontecendo. Depois dessa questão
das aulas, que ela deu aula em cursinho, deu aula em colégio, ela foi testando uma série de coisas, né? O Fast Fluency, ele foi muitas coisas antes de ser Fast Fluency. Então já foi imersão de inglês para outras pessoas, já foi aula de conversação, tivemos turmas de conversação fechadas, né, que se encontravam, de certa forma, mensalmente ali, tomava café, era café com inglês, né? Era coffee chat. Coffee chat que chamava. Então, passou por diversas partes, né? A Laísla criou o método HOT, né, que é um método voltado para desenvolvimento para treinamento, para concurso, para provas, esse tipo de coisa. É basicamente um intensivo que o aluno fazia e que em 3 meses ele estava preparado para fazer um tipo de prova. Até que eu entro na vida dela. Quando eu entro na vida dela, as coisas dão uma bagunçada, né, amor? E deixar claro pro pessoal que Matheus e Laísla, eles são hoje um casal, né? Laísla já estava na profissão, já dava aula de inglês, depois Matheus chegou na vida dela, ou ela chegou na vida do Matheus, e aí vocês complementaram e começaram a profissionalizar cada vez mais o negócio de vocês, né? Trazer essa cara de negócio para dentro do... Eu acho que empreender a gente não aprende em lugar nenhum, assim, né, na faculdade. E eu que fui muito tempo CLT, por mais que, assim, professor trabalhe um pouquinho diferente do que o CLT normal, né, porque é por hora, né, é um pouco diferente, a gente acaba ficando muito refém daquilo ali que a gente está acostumado a fazer. Ninguém ensina nada além pra gente. Então, quando você larga... deixei o curso, deixei a escola, tô por conta própria, você fica um pouco perdido, né? Porque a gente não tem, até desenvolver essa mentalidade e novos hábitos, né? Você é responsável por fazer absolutamente tudo. Então, tendo alguém que já está acostumado, né? Que foi o Matheus, para poder até me mostrar talentos que eu tinha, mas que eu nunca tinha explorado, né, habilidades que eu tinha, mas que eu nunca tinha explorado, e complementar também, porque várias áreas, né, vários departamentos de uma empresa demandam habilidades diferentes. Então, várias eu também, às vezes eu até tenho, mas eu não quero colocar em prática porque vai me comprometer o tempo em outra coisa. Então, ele dividindo esse tempo comigo foi maravilhoso, foi perfeito. Falando nisso, separar é quase que delegar, né? É pro seu sócio, mas quase cada um tem suas funções para vocês serem mais produtivos, cada um naquilo que tem mais força para fazer, tem mais habilidade para fazer e conhecimento, inclusive. Conhecimento, principalmente. A minha jornada, as tintas elas se misturam, né? As tintas se misturam, ótimo. Quando eu quebro uma empresa, eu tenho uma quebra de uma empresa que eu tinha com outros 2 sócios. A Laísla já me conhecia nessa época. Era praticamente um trabalho voluntário que eu fazia na empresa. E eu dou uma ideia para ela, sabe, por que a gente não traz isso para online? Porque a Laísla, apesar de tudo, ela não tinha ideia de aulas online por conta própria, né? Ela já queria fazer isso, era o sonho dela, que ela compartilhou comigo. Eu disse, por que a gente não faz? Vamos fazer. Começa. Aí começou com um aluno aqui, trouxemos outros alunos particulares que ela tinha, trouxemos para dentro da turma, vimos que deu certo. E quando a gente viu que o caminho abriu, vamos trazer um negócio mais profissional. E aí, em dezembro de 2024, né, quando a gente mudou, né? Em dezembro de 2024, eu entrei de fato. Eu disse, não, vamos transformar isso daqui da aula da Teacher Laísla para o Fast Fluency Business. A criação da logo, ela tem muito... A criação da nossa marca, ela tem muito a ver com isso. Porque a gente tinha tudo para fazer a empresa, tinha tudo para fazer o negócio dar certo, e tinha que ser um negócio muito rápido, porque ao mesmo tempo a gente tem 2 meninas, a gente tem 2 filhas de 7 anos, né? Então isso tudo, essa transição, ela precisava de ser rápida, e por isso Fast, né? A ideia do Fast
ela vem não só da parte do aprendizado que a gente oferece, do serviço que a gente oferece. Que é rápido, né? Que é rápido, mas também da nossa necessidade, do nosso sangue, né? Que é muito do nosso sangue a gente colocar uma força, aplicar uma energia ali para que o negócio seja rápido, para que o negócio ocorra rápido, apesar que o processo ele é lento, né? Mas primeiro essa característica, né? A logo são duas setinhas, né? É aquele do fast forward das fitas cassete antiga. Até o play é rápido. Quando você acelera um vídeo, aparece aquele símbolo ali também. Então a logo da empresa ela surge a partir dessa ideia. Quando a Laísla fala sobre a mentalidade, você que está nesse mercado também, dentro do corporativo há muito tempo, Matheus, que você carrega, o que você traz de mentalidade, de tudo que você já viveu lá atrás, para fortalecer o que vocês vêm construindo agora? Quanto você acredita que ter uma mentalidade diferente, aberta para as novidades, para tudo que está acontecendo de novo no mercado, é importante para o crescimento de negócios? Olha, eu olho para tudo o que deu certo na minha vida e tudo que deu errado. E aí a única coisa que surge é continuar, é constância. Eu tive um grande mentor na minha vida, que foi o maluco que apostou em mim, me trouxe do interior, trouxe de Barbacena para cá. Ele brigava demais comigo: Matheus, tem que ter constância, tem que fazer todo dia. Pô, tá foda. Eu chegava pra ele e falava: porra, tá foda pra vender, irmão. Sério, mas cara, continua, não para. É só não parar, né? Não para, tem um cara, chama Rafa Brito. O cara começou e de repente o cara explodiu, mas ele já tinha 10 anos. E aí hoje ele fala assim: é só não parar. Porque se você para quando você tá perto de alcançar aquele resultado, aquilo que você tá tanto buscando, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, às vezes, no meio do caminho, a gente ajusta a rota, a gente cria novas oportunidades, cria um novo roteiro, testa, explora novas possibilidades, né? Abandona algumas coisas, mas continue, apenas continue. Ele fala muito sobre só não parar. É só não. Porque assim, o que acontece? As dificuldades elas vêm, e se você não estiver disposto a continuar, independente da situação, se você não tiver um objetivo claro, igual hoje eu tenho as meninas, cara, o que tá ruim vai piorar, e vai piorar muito. Então, entre você olhar e pensar: putz, vai tudo piorar, e continuar aqui, correr atrás para fazer a situação melhorar, eu prefiro fazer a situação melhorar. Essa é a diferença entre quem não para e quem para, né? Até existe uma frase que fala que só perde quem desiste, né? Só perde quem desiste. Perfeito. Quem não desiste nunca perde, aprende. Perfeito. A gente ter, assim, uma motivação, igual a gente tem as crianças, né? Tem uma cena que nunca saiu da minha cabeça quando eu trabalhava num curso, que era... Porque a gente não faz ideia do que os nossos filhos sentem, sabe? Eles sentem a nossa falta. E isso que me incentivou muito a sair das escolas que eu trabalhava, que eu não tinha tempo para absolutamente... tempo de qualidade nenhum com as minhas meninas. E aí, isso que me motivou a sair das escolas e passar para dar aula particular, para poder ter um pouco mais de qualidade de vida com elas. A cena que nunca saiu da minha cabeça foi uma vez que, nesse curso, a gente buscava as crianças no colégio para poder levar para fazer inglês logo depois da aula. E aí... antes um pouco da aula de inglês, uma menina, devia ter uns 5 aninhos, ela tirou uma foto da família dela, da mochila e o lanche dela. E aí a ajudante de turma que me ajudava na aula das crianças, ela falou assim: o que você está fazendo? Eu nem lembro o nome da menina. O que você está fazendo?
e o nome dela eu não lembro. E ela falou assim, eu tô lanchando com a minha família. Mas aquilo cortou meu coração. Porque a menina ia pra escola de manhã cedo, ficava lá tempo integral, saía 5h30 da tarde, ia direto pro inglês. E aí a mãe e o pai, às vezes, né, fazia faculdade à noite e não tinha tempo para aquela criança. Para compartilhar no momento de almoço, toma aqui uma foto, que aí você lancha com a gente lá, sabe? Então aquilo ficou na minha cabeça, foi logo antes da pandemia. E na pandemia foi aquele choque, né, de estar dentro de casa. Você passa a conhecer melhor a sua família. Sua família. Né? E aí eu falei assim, eu não quero voltar mais. Porque eu tô vendo o quanto que eu tô fazendo falta, sabe? Isso é muito interessante você falar isso, que a gente, que é empresário, empreendedor, a gente está muito acelerado o tempo todo com o trabalho, o tempo todo acelerado em produzir, em ser produtivo, em estar fora, em atender o cliente, em vender, em fechar mais negócios, em entregar, enfim. E a gente está muito preocupado, às vezes, com a nossa família, em promover coisas. E às vezes a gente esquece que para eles que são crianças, que são adolescentes, eles também querem que a gente promova tempo de qualidade, é o que você falou. Para eles vale mais o tempo de qualidade do que o tanto de coisas e benefícios financeiros que a gente dá. E, por exemplo, hoje eu vejo isso, minha filha tem 12 anos, né, 12 anos, para ela o tempo de qualidade é mais importante do que o celular. É claro que ela gosta do celular, agora que ela gosta de ver, mas ela nem tem celular. E o que a gente faz? Ela passa muito tempo com a gente. Então, se eu posso levar ela para eventos, eu levo para eventos. Se eu posso levar ela para palestras, eu levo para palestras. Ela fica comigo aqui, só não levo para... Tem clientes, tem atendimento fora, viagens não tem jeito, não tem como. Mas o máximo de tempo que a gente procura estar juntos, a gente faz. Então, assim, deu um intervalinho, vamos ali almoçar, vamos ali tomar um café juntos. Isso, para o crescimento dela, é mais importante. Às vezes eu vejo pais que me perguntam, como que sua filha está com 12 anos e não tem o celular dela? Assim, porque ela passa mais tempo com a gente. Enquanto eu tô aqui gravando com vocês, ela tá no celular um pouquinho. Mas aí já terminou aqui a gravação, ela já não tem celular. Então, o que acontece? Isso vai equilibrando, a gente passando mais tempo, eu vou fazendo o que você falou, vendo as necessidades dela. Exato. E eu acho que ela vai crescendo com uma mentalidade, que a gente tem falado aqui de mentalidade, uma mentalidade um pouco diferente da mentalidade da maioria das crianças da geração que fica só enfiado dentro do celular. Com certeza. Então isso é muito interessante, é muito legal essa transição que a gente vive, essa percepção. Como empresário também, ver e olhar para a nossa família com os olhos um pouco diferentes. Então, isso é muito legal, eu admiro isso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas a família em primeiro lugar, a gente não faz nada que não seja por alguém, né? Não. Perfeito. Eu falo que tudo muda quando a gente vira pai ou a gente vira mãe. Nossa, Deus. Tudo não é mais só para nós, tudo é para alguém. E a maioria dos empresários, empreendedores hoje já tem uma família ou estão construindo uma família, vai entender essa percepção que a gente tem aqui, que a gente está falando. Mas agora vamos falar assim um pouquinho sobre o inglês para negócio, tá? A importância do empresário, do empreendedor, utilizar dessa ferramenta para fazer bons negócios, para usufruir de conhecimento que vem de fora e acessar isso em primeira mão, assim, logo de cara, né? Porque a gente sabe que vem muita coisa de fora e aí quando nós não temos conhecimento, não sabemos ler matérias que vêm escrito em inglês, quando a gente não consegue ver, por exemplo, até o mercado financeiro, enfim, vocês vão falar melhor sobre isso do que eu, a gente acaba atrasando mais o nosso processo de aprendizado e o nosso poder de negociação, de fazer bons negócios, certo? Tô errada? Perfeito. Primeiro, deixa eu só explicar assim, a diferença entre o inglês tradicional e o inglês para negócios, perfeito. Né? Porque às vezes todo mundo acha que precisa aprender um pouco de inglês antes de começar o inglês para negócios, mas na verdade não. A diferença é, um curso normal que não é de inglês para negócio, ele vai ensinar você através de situações do dia a dia que não envolvam o mundo corporativo.
Então, vai ter lá, vai aprender a atender o telefone em inglês. Vai atender, como se fosse uma ligação entre você e sua vizinha, você e sua amiga. Então, aquilo não vai te agregar muito para a linguagem empresarial. Mas no curso de inglês para negócio, você vai atender um telefone, por exemplo, para responder um cliente. Então, a situação, o vocabulário que você vai utilizar vai ser mais para a sua empresa. Isso vai te fazer não entender o da situação do dia a dia? Claro que não. Porque é muito parecido, né? Os elementos, né, que você vai usar para poder se comunicar são os mesmos. O que acontece? Muito por conta de uma estatística que é assustadora, inclusive. O Brasil hoje é o país que tem maior número de escolas de inglês no mundo. E hoje só 5% da população tem contato com o inglês, só 1% da população é fluente em inglês. Então, o que acontece? Qual que é o problema que a gente vê em cima dessa estatística? As pessoas se acostumaram com um modelo de inglês que não é natural do ser humano. Por quê? Primeira coisa, quando a gente tem filho, a primeira coisa que os nossos filhos aprendem é a falar. Ele não aprende a ler primeiro. Repetir aquilo que a gente fala. Exatamente. Então, se você não traz a pessoa para a realidade dela, ela nunca vai aprender uma coisa nova. Tanto que nós adultos temos dificuldade de escrever corretamente, às vezes, o português, determinadas palavras, mas nós falamos elas bem, perfeitamente. Né? Adquirindo pessoas analfabetas que falam super bem. Super bem. A grande maioria das vezes a gente fala palavra que a gente não sabe nem o significado. A gente não sabe nem como é que escreve. Mas a gente está falando. Mas a gente fala, a gente entende o momento de utilizar aquela palavra. Perfeito. Então, a primeira coisa é o método que é trago dentro das escolas tradicionais, que é um método voltado para o ensino em cima da gramática. E aí então, vocês fazem em cima da... A gente faz em cima da fala. E da prática do dia a dia. Da prática. Tá? Mas não vamos nem só falar do nosso método, é falar de fato do que as pessoas precisam de entender. O nosso trabalho hoje, ele é um trabalho ostensivo porque a gente precisa de educar o pessoal. O nosso aluno, ele entra com medo. Pô, será possível que lá Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Eu, por exemplo, né? Eu falei, acho que eu não consigo, essas alturas da vida, falar tão perfeito. Óbvio que eu ainda não tô, sou bem balandra, né? Era pra eu estar fazendo todas as aulas tudo certinho. Mas assim, eu vejo a minha evolução com pouco contato do tempo que eu tenho. A minha evolução, que antes eu pegava um texto, eu olhava, pouquíssimas palavras eu conseguia me familiarizar. Agora eu já consigo compreender o contexto daquilo que está escrito. Então, se eu estou lendo uma matéria, se eu estou lendo uma informação, uma notícia, alguma coisa, eu já consigo me familiarizar para saber se aquilo é algo bom, se é algo ruim, se é algo útil para você, se é útil para mim ou se não é. E isso é muito interessante, porque isso foi muito rápido. E outra, eu não fiquei comparando. Eu percebi essa diferença muito, assim, naturalmente. Falei, nossa, agora eu já consigo ver o texto e entender o que está acontecendo que antes eu não conseguia. Né? E isso ajuda a gente muito. E também destravar essa questão de falar, de não ter medo, de não ter vergonha, de repetir as palavras, de formular uma frase que eu não conseguia. Inglês te desenvolve em muitas outras coisas também, não é só a língua, né? A própria parte de você destravar, perder o medo de falar, né? Dar uma opinião um pouco mais elaborada, porque conforme você vai desenvolvendo, você precisa desenvolver um pensamento crítico diferente acerca de determinados assuntos, porque durante as aulas você vai precisar falar sobre aquilo ali, forçadamente, porque às vezes a resposta, né, nem é o que a gente está buscando, mas é o quanto que você vai conseguir falar sobre aquilo. Mas isso acaba desenvolvendo também a sua capacidade de comunicação. É isso mesmo. Gente, vou aproveitar um intervalinho aqui, um segundo, e lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho
para vocês receberem as notificações em tempo real. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós postamos novos episódios. Já recebemos grandes especialistas, pessoas assim renomadas, reconhecidas no Brasil e fora do Brasil aqui no Mapa Podcast. E aproveitar também e agradecer o apoio da Fast Escova. Você linda todo dia, a produção, né, que eu faço toda semana para gravar aqui é da Fast Escova Juiz de Fora. E a gente voltando a esse assunto, o que eu acho que é interessante a gente falar? Às vezes a gente fica esperando a dor chegar pra gente começar a fazer o curso, tá? Como empresário, qual a minha área de atuação? O que eu preciso saber de relevante? O que eu preciso ler? De repente até para ler mesmo. Hoje nós temos muitos livros traduzidos, mas o livro foi lançado lá nos Estados Unidos, está todo em inglês. Se a gente sabe ler, se a gente consegue entender aquilo, a gente vai na fonte, pega a informação e já começa a aplicar e sai muito mais na frente no negócio. Não é isso que acontece? Sim. O que acontece? Vamos colocar da seguinte forma: o inglês, você fala de skill, certo? Você fala de soft skill. De habilidades comportamentais. O inglês, ele é comumente colocado como uma hard skill. Uma habilidade técnica. Uma habilidade técnica, só que tem um porém. Pensa comigo, habilidade técnica qualquer um pode ter acesso a ela, você concorda comigo? Certo. A soft skill não. Uma habilidade comportamental que você desenvolve. Você desenvolve. Ou está disposto a desenvolver ou não está. Perfeito. E hoje, dentro do nosso conhecimento, principalmente a gente que está envolvido, a gente vê que quem tem soft skills relevantes são os que mais se destacam. Então, eu e a Laís, a gente já entrou inclusive em debate sobre isso. A gente fala que a fluência no inglês é uma soft skill. Uma vez que ela é algo que é exclusivo, porque 1% da população brasileira fala, é fluente. Uma vez que é exclusivo, uma vez que não é qualquer um que aprende, que destaca a pessoa, ela se torna uma soft skill. Então, qual que é o timing do empresário? Poxa, não quero estagnar. Porque uma vez, a gente entende que uma vez que a empresa, quando ela entra em um momento de estagnação, ela começa a cair. O negócio, quando ele para, ele começa a cair. Então, o empresário não quer estar estagnado, vai buscar uma coisa que vai te colocar na frente das pessoas. E o que eu costumo falar, principalmente para o meu cliente que eu atendo, para o meu aluno que está começando com a gente? Você é 1% da população que já está à frente, muito provavelmente, do seu concorrente. Claro, ter acesso a materiais em inglês é algo que é extremamente importante. Recentemente, inclusive, eu comentei com um rapaz, inclusive no evento Samurai, que tem um livro que está chegando no Brasil, que eu já tive acesso a ele em inglês, e que eu já aplico isso, as técnicas que ele usa dentro da empresa. Mas por quê? Porque eu tenho facilidade da língua. Então, qual que é o timing do empresário? Quando o empresário quiser estar à frente do concorrente, quando o empresário quiser estar à frente do mercado, ele busca o inglês. E o conhecimento, ele não se perde, né? Agora, uma coisa assim que eu fico percebendo, que hoje a gente tem milhões de ferramentas de inteligência artificial que pode traduzir em tempo real, inclusive falar verbalmente a tradução falada daquele texto, certo? Mas na experiência de vocês como profissionais, qual que é a diferença da pessoa utilizar uma ferramenta para tradução e para fala, e ela ter o conhecimento, ela ser detentora do conhecimento? Qual que é a diferença disso, no impacto disso, assim, na realidade? Eu acho que... Nem acho, é certeza absoluta. Nem acho, certeza absoluta. Pode falar pro pessoal em casa. Peraí, vai dar corte essa daqui. Dá uma olhada pra cá. Já corta ali, vai. Eu tenho certeza absoluta. Olha lá no já fundo da lente. Já da convicção. Certeza absoluta.
Se você compara, de um lado, uma pessoa olhando a tradução lá na inteligência artificial e o outro, a pessoa simplesmente manda aí que eu consigo, sabe? Você vai ver essa que é fluente com outros olhos. Você sabe que ela vai ter um diferencial ali. Eu já fui contratada uma vez para trabalhar numa ótica, um negócio nada a ver, porque eu falava inglês, porque eu encantei a recrutadora na época, na hora que eu falei com ela que eu falava inglês, ela, sério, já brilhou aquele olho e me contratou só por causa disso, nem precisava de inglês lá. Então você é um destaque se você fala inglês. Então o inglês é um diferencial em todos os tempos. Ou seja, se você vai trabalhar de CLT, você precisa de inglês para diversos tipos de vaga e diversas contratações que você estiver buscando. Depois eu vou trazer um Se dado. você é um empresário... Me lembro que eu vou trazer um dado. Se você é um empresário, você precisa de inglês. Outra coisa, todo empresário, todo empreendedor está almejando novos voos, fazer uma viagem internacional, buscar novidades. A gente compra todos os dias coisas pela internet e vem tudo o quê? Em inglês. Tudo em inglês. E aí, o que é a grande... E eu vejo essa aí. Eu não quero ficar pegando aqui, fotografando, buscando traduzir. Eu quero bater o meu olho e entender ali de cara sobre o que tá falando, quais são as instruções daquele manual. A gente não lê manual a maioria das vezes porque vem muitas coisas em inglês e a gente não consegue entender, traduzir rapidamente, começa a utilizar até aquele produto, aquilo que a gente comprou da forma errada, né? Já até aconteceu comigo de não carregar o suficiente o aparelho, porque eu não lia. Então, assim, é muito interessante isso. A gente busca. Eu, por exemplo, meu foco agora é buscar o conhecimento, aplicar, aprender a falar inglês, porque eu quero fazer viagens internacionais e me comunicar com clareza, entender sem precisar de um tradutor, sem ter que ficar buscando toda hora no celular ou depender de uma ferramenta que funcione, mas depender apenas de mim mesmo. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar. Nós já trouxemos bastante alguns passos sobre o sucesso, falando sobre mentalidade, hábito, constância, e agora nós temos um outro que é habilidades, né? Desenvolver habilidades, que são as skills. Quais são as skills que a pessoa pode desenvolver, que você, empresário, empreendedor, pode desenvolver em casa para ter sucesso aí no seu negócio. E um quinto passo, lembrando, vamos fazer o seguinte, fala pro pessoal o Instagram de vocês. O arroba é @FastFluenceBusiness e @FastFluenceUp. Pode seguir a gente no Instagram, tá? Nós temos LinkedIn também. No LinkedIn você vai procurar pelo meu nome, Matheus Pereira. Principalmente o pessoal que está em contato com negócio exterior, a área de finanças, a área de TI, tá? Quem quiser saber mais, entre em contato com a gente pelo LinkedIn. Talvez seja até mais fácil você entrar em contato com a gente, tá? Fast Fluence Business, Fast Fluence Up. Isso. Tudo junto. Isso, tudo junto. No Instagram. E no LinkedIn, Matheus Pereira. Isso. Ótimo. Gente, nós já falamos mentalidade, hábitos, constância, habilidades, né? E uma das habilidades que nós vamos colocar aqui no mapa de vocês é inglês, né? Que nós vamos falar. E aí nós estamos caminhando para o quinto passo. Mas antes do quinto passo, queria que vocês falassem assim um livro que vocês aconselham a pessoa de casa, que é um empresário empreendedor, ler, que fez muito sentido na trajetória, na carreira, inspirou vocês de alguma forma. Não precisa ser algo sobre inglês, mas um livro que inspira vocês, que motiva vocês a acordar todos os dias, ter o porquê e buscar isso, construir o que vocês vêm construindo na carreira da Fast Fluence. Bom, o Matheus, ele lê muito mais que eu livros relacionados a esse assunto, né? Mas assim, o primeiro que eu penso é a Bíblia Sagrada mesmo, né? O segundo, vou colocar aí o livro da Rosana, maravilhoso. Olha, gente, eu tô gostando disso demais. E o Matheus vai dar a dica do terceiro. Você já tá lendo meu livro, então?
Que maravilha! Você roubou minha dica. Eu acredito que sim. É um livro que me colocou no caminho do empreendedorismo lá com meus 18, 19 anos. Que são dois, na verdade. O primeiro que colocou no meu caminho foi o Seja Foda, do Caio Carneiro, que é muito bom. O meu ex-patrão na época, parceiraço meu, me indicou, falou do Caio Carneiro, comecei a seguir e li o livro. Na época ele falou assim, cara, você precisa de ser líder, você precisa de liderar. Eu disse, então vamos lá. Li o livro, achei muito fera, me ajudou muito. O segundo livro que fez a virada para a parte do empreendedorismo mesmo, para correr atrás de empreender, não depender dos outros, é o Segredos da Mente Bilionária, né? Que é um manual aí para quem quer de fato empreender por conta própria, porque desperta a vontade, desperta o querer mesmo de entrar e fazer as coisas acontecerem por conta própria. Qual que é a diferença entre o profissional que sabe inglês do profissional que não sabe inglês em termos de faturamento no mercado? Você tem uma projeção? Vocês têm essa projeção assim, tipo, um profissional que sabe inglês ganha mais ou menos X e aquele que não sabe é tantos % a menos, ou o contrário, né? Quem não sabe é X e... Vocês têm essa... Da última vez que eu olhei, tava 60% de diferença. De diferença? 83%. 83 agora? 83%. Nossa, é uma diferença absurda. Ou seja, você poder ganhar 83% a mais. Não, e fora faturar 83% a mais só por saber inglês, independente se você é um CLT ou se você é um empresário. O pessoal tá falando muito de offshore, né? Hoje em dia, falando muito de offshore. Essa diferença ela pode chegar a 115% no offshore. Principalmente em cargos de liderança, esse tipo de coisa. Então, tá perdendo tempo quem não tem. Eu tive um aluno que é da área de TI e ele, na empresa dele, sempre tinha reuniões, né, com pessoas terceirizadas que às vezes procuravam alguns talentos ali dentro da empresa. Porém, o pessoal era de fora, né? Então ele não entendia nada nessas reuniões. E aí ele começou a estudar comigo e ele passou a participar das reuniões, entender e poder contribuir. E aí ele demonstrou interesse numa vaga que eles tinham para oferecer. Ele conseguiu ser contratado, ele nem falava muito ainda, mas assim, já tinha estudado ali uns 3 meses. Mas foi na cara, na coragem, no inglês que ele já tinha aprendido ali naquele pouco tempo. E ele conseguiu a vaga para poder ganhar o mesmo salário, porém em dólar. Ou seja... 6 vezes mais. 6 vezes mais. 6 vezes mais. Gente, vou aproveitar esse bate-papo aqui, convidar vocês mais uma vez, se inscrever aí no canal, ativar o sininho, que se você chegou até aqui, quase no final desse episódio, e ainda não se inscreveu no canal, ainda não ativou o sininho, né? Todas as quintas-feiras, às 18 horas, novos episódios. E você pode maratonar todos aqueles que estão aqui no canal, de todos os outros profissionais, aprender um pouquinho sobre o conhecimento de cada um, como que cada um utilizou de ferramentas, quais são as frases e os passos importantes na carreira de vários empresários de diversos setores. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixa aqui o seu comentário também sobre o que você está achando do Mapa Podcast. O Instagram é @omapapodcast. E o meu Instagram é rosanaoliveira.oficial, tá? Não deixe de seguir também. Lembrando que o livro, quando você falou do livro, não combinei. Quando ela falou do livro, não combinei. A dica sincera. Dica sincera. Nós estamos caminhando para o final desse episódio. E aqui, olha só, eu escrevi os 5 passos que eu captei de vocês aqui como importante, tá? Mentalidade, hábitos, novos hábitos, constância, habilidades, né? As skills, habilidades, nós estamos falando aqui sobre inglês, motivação. Antes de ir pro finalzinho, pro nosso fechamento final, eu quero falar para vocês que Matheus e Laísla, eles fazem parte do Líderes Club também. O que é o Líderes? Né? O Líderes é um grupo de empresários, empreendedores e líderes que buscam desenvolver
continuamente se desenvolver, construir novas habilidades, buscar novos conhecimentos sobre liderança, sobre liderar, sobre construir negócios de sucesso. Nós nos encontramos semanalmente, todas as terças-feiras online, e uma vez por mês nós nos encontramos também presencial. Temos durante os nossos encontros, encontros que a gente também faz network, então a gente faz indicações, troca de indicações, conhecemos os outros membros, e Matheus e Laísla estão aqui no Mapa Podcast, são convidados da semana, porque também fazem parte desse ecossistema que nós buscamos desenvolver crescimento e mais valor no mercado de trabalho. Então fica aqui o convite para vocês, @LeadersClubLegacy é o Instagram, para você que é um empresário, empreendedor, quiser conhecer todos os membros, nosso ecossistema e o que nós fazemos lá, tá? Né, Matheus? Inclusive a gente tem aqui as nossas canecas de membro, ó, cada membro tem suas canecas. E pra gente encerrar esse bate-papo, eu quero que vocês deixem uma frase que faz muito sentido, como vocês deram uma dica de livro, né? Trouxeram insights, o que a pessoa pode aprender com esse livro, uma frase que faz muito sentido na carreira de vocês e que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas lá de casa. E se vocês quiserem, pode falar a frase já. Eu tenho uma frase que, na verdade, não... Se foi de algum livro, eu não me lembro, mas eu não acredito que seja. Que quem falou, assim, fui eu mesmo. Humilde. Que é o seguinte, porque eu gosto muito de filosofar, gente. Enquanto não tem autor, a autoria é minha. Ninguém sabe o autor, a autoria é minha. É, minha autoria. O único mérito que você tem por conseguir algo é o de não ter desistido. O único mérito que você tem por conseguir algo, vou até anotar, é o de não ter desistido. É o de não ter desistido. Já coloquei aqui. Vamos colocar ela lá. E Matheus? Minha frase, ela não sei se tem autoria também, mas a gente usava ela muito na empresa onde eu trabalhei. Ambiente, constância, aumenta faturamento e resultado. Ambiência e constância. E constância. Aumenta faturamento e resultado. Aumenta faturamento. A gente descobre depois se tem autoria ou não. Faturamento e resultado. Mas na realidade, às vezes a gente recria, né, frases, mas que faz mais sentido com a nossa realidade, com aquilo que a gente vive e já viveu. Pessoal, estamos encerrando, chegando ao final do Mapa Podcast, seu mapa para o sucesso no mundo dos negócios. Se você assistir todos esses episódios, dá para você ter conhecimentos de um livro aí, para você aplicar todos os dias. Lembrando que nossos episódios vão ao ar toda quinta-feira às 18 horas. Agora, obrigado, Matheus, pela sua presença, Laísla pela presença, muito sucesso com a escola, muito sucesso com muitos alunos que vocês já têm, que estão no Brasil, que já foram até para fora do Brasil, né? E cada vez quero continuar caminhando com vocês e perto de vocês, porque é um ambiente que eu quero estar presente, tenho certeza que faz muito sentido para você aí de casa também. Obrigado por hoje, mais uma vez, Matheus e Laísla. Obrigada. A gente agradece, foi um prazer. Um prazer novamente, tudo bom, sucesso para nós. Pessoal, obrigado e até a próxima.